versículo 14, em nome de Jesus. Podemos começar? Glória a Deus. Então estamos nessa mensagem hoje. Eu quero ensinar para você 3 lições poderosas que Jesus vai trazer para a nossa vida hoje. Estamos no livro de João, capítulo 6, estudando essa mensagem. João, Evangelho, capítulo 6, versículo 14, na Bíblia está escrito: vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Pausa. Essa multidão de pessoas está emocionada por um milagre que viu Jesus fazer. O milagre tinha sido o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Essa multidão viu Jesus pegar poucos pães e poucos peixes e multiplicá-los diante de todos para que uma multidão de pessoas pudesse se alimentar. A multidão ficou eufórica, pessoas que não tinham ali naquele momento o que comer, todos encheram a barriga, tanto que o texto da Bíblia fala que sobraram 12 cestos cheios só de sobra, todo mundo comeu com fartura. Eles então ficaram emocionados, eufóricos com aquele milagre que tinham visto tão de perto, nunca antes tinham visto alguém fazer isso. Eles então começaram a falar entre eles: olha, esse aí, esse Jesus, esse é o profeta que devia vir ao mundo. Até aí tem alguma coisa de errado? Não. Eles estão como que dando louvor a Jesus por aquilo que ele fez, e ele fez um milagre realmente extraordinário diante dos olhos deles. Mas nós vamos tirar 3 lições de fé do versículo 15. Vamos para o 15. Versículo 15, então diz assim: sabendo, pois, Jesus, agora mudou. Sabendo, pois, Jesus, que haviam de vir arrebatá-lo. Esse arrebatar aqui nesse texto não significa o arrebatamento da igreja, de subir para o céu, não. Esse arrebatamento aqui significa arrebatá-lo, é tomar a força. Jesus percebeu que eles estavam tramando entre si, cochichando, de vir se reunir e tomar Jesus à força. Com qual objetivo? 15. Sabendo, pois, Jesus, que haviam de vir arrebatá-lo, tomá-lo à força, para o fazerem rei, o que ele fez? Tornou a retirar-se, ele só para o monte. Olha para o pastor. Jesus então percebeu um burburinho diferente, não era bobo que nada. Jesus começou a perceber que a multidão então começa a fazer um burburinho, um falando para o outro, outro falando para um, e começa a perceber um clima diferente. Jesus percebeu que a multidão ficou tão emocionada com o milagre que ele fez, eles estavam tão eufóricos com aquele milagre, que eles começaram a ter um raciocínio humano. Eles pensaram: olha, se ele não é nada, não exerce nenhum tipo de posição político-social no meio da nossa sociedade, ele fez o que fez pela gente, nos alimentou, multiplicou o pão, multiplicou o peixe, imagina se a gente colocar esse homem para ser o nosso rei. Olhe para mim, eles não estavam querendo colocar Jesus para ser o rei espiritual deles, não. Eles estavam tramando colocar Jesus à força como o rei político deles. Eles então começaram a bochichar um com o outro com um, e a Bíblia diz que Jesus percebeu a coisa. Jesus percebeu a conversa, um cochicha daqui, outro dali. Jesus percebeu aquele comentário, e quando Jesus percebeu a coisa, qual foi a atitude de Jesus? Jesus fez o quê? Caiu fora. E por que Jesus caiu fora? 3 coisas que a gente aprende. Primeiro, eles estavam querendo colocar Jesus, presta atenção no pastor, eles estavam querendo colocar Jesus como rei. Todo rei ou toda pessoa que ocupa uma posição de autoridade, o que ela mais busca? Você sabe? Pensa. Qualquer pessoa que ocupe uma posição de autoridade e constituída, ela busca poder, não há como negar. Mas mais ainda do que o poder, sabe o que mais agrada uma autoridade constituída? O apoio popular.
o apoio das pessoas. Percebe uma coisa? Jesus não pediu para se candidatar a rei. O povo quer fazer ele rei. As pessoas que querem fazê-lo rei. Vamos entender? Para ele se tornar rei, não era ele que mandou fazer uma bandeirola lá e disse: vote em mim que eu quero ser o rei aqui dessa nação. Não. O povo se reúne e diz: ele tem que ser o nosso rei. Irmão, o que falta para alguém ser eleito para algo que já tem o apoio massivo do povo? Falta mais o quê? O que falta? Nada. Se ele tem o apoio massivo do povo, ele já tem tudo que ele precisa. Mas entenda, por que Jesus tinha o apoio do povo para se tornar rei e ele caiu fora? Por que Jesus tinha um apoio popular, mas Jesus caiu fora? Vou perguntar de novo. Por que Jesus tinha o apoio do povo e caiu fora? Entendamos uma coisa. Não é porque a gente tem a aprovação do homem que significa que Deus também aprova. Principalmente no mundo que nós estamos vivendo hoje. Essa mensagem que eu estou pregando para você é mais atual que o dia de hoje. Porque hoje certas coisas o ser humano resolveu aprovar. E pior, sabe o que está acontecendo no mundo hoje? O ser humano, além de aprovar o que ele quer, agora estão começando a examinar na Bíblia se o que eles querem aprovar, a Bíblia é contra. Porque se o que eles querem aprovar, a Bíblia é contra, a Bíblia está errada. Os cristãos estão errados. A igreja é preconceituosa. E daí para lá. Entenda que não é porque o homem quer aprovar que Deus aprova. Jesus já tinha o apoio do povo, e toda pessoa para ser constituída autoridade, o que ela mais quer é o apoio do povo. Escute, falar na linguagem popular. Jesus seria o político eleito que não precisou nem fazer campanha. Já viu político eleito que não precisou fazer campanha para ser eleito? Difícil, não é, gente? Não é difícil? Jesus seria o líder político que foi eleito sem fazer campanha. O povo se moveu e colocou ele. Ele caiu fora, porque o povo quer, o povo aprova, o povo assina, o povo vota, mas Deus não vota, porque não era propósito de Deus para ele. Será que tem coisas que o homem está aprovando e Deus está reprovando? Olhe para você, eu não quero que você olhe para ninguém, eu quero que você olhe para você. Será que tem coisa na sua vida que você aprova, mas você sabe que Deus reprova? Satisfaz seu ego, satisfaz seu querer, satisfaz sua carne, mas será que Deus aprova? Será que Deus aprova você participando lá daquele grupo de pornografia no WhatsApp? Você pode achar bom, você pode achar másculo, você pode achar maravilhoso. Será que Deus aprova? Ah, pastor, mas eu sou homem, pastor, eu sou uma mulher independente, pastor, e você pode falar o que você quiser. Você pode achar os seus motivos para encontrar uma aprovação no que você está fazendo, mas seja honesto e pergunte-se para você mesmo: será que Deus aprova? Sabe por quê? Há muitas pessoas que vão fazer muitas coisas nesse mundo querendo aprovar a si mesmo, mas vão chegar diante de Deus um dia e vão ser reprovadas. Pessoal, nós estamos na era e na geração da aceitação. E o que é a era e a geração da aceitação? Aceite tudo o que eu faço. Me aceite como sou e aceite tudo que eu faço. Eu até falei aqui hoje de manhã, e me desculpe se essa mensagem bateu um pouquinho mais forte, mas é necessário, porque há remédios amargos que curam a gente. Amém? É necessário. Sabe, eu falei até que hoje pela manhã, que hoje é um lema, até mesmo falando em relação à igreja. Ah, mas a igreja tem que me aceitar do jeito que eu estou. E ela aceita, Jesus também te aceita do jeito que você está. Mas isso não quer dizer que Ele aprove como você está. São duas coisas totalmente diferentes. Mentira! Na Bíblia está escrito que Jesus aceitou todo mundo do jeito que ele era. Mentira! Larga a mão de ser preguiçoso e vai ler uma Bíblia. Porque Jesus entrou na casa de um homem corrupto chamado Zaqueu. E quando Jesus entrou na casa dele, o homem corrupto, sabe o que o corrupto fez? Eu estou disposto
a devolver tudo que eu roubei, ainda vou restituir 5 vezes mais tudo que eu roubei de todas as pessoas. Depois que ele se arrependeu e tomou a decisão de acertar a vida dele, Jesus disse: hoje veio salvação nessa casa. Jesus recebeu uma mulher adúltera. Jesus deixou apedrejar a mulher adúltera? Deixou? Muita gente usa esse texto: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Já viu como que o povo gosta desse texto? Gosta ou não gosta? Só que sabe qual é o problema desse texto? É que os preguiçosos não têm coragem de ler ele inteiro, porque o final dele diz: vá e não peques mais. Mas gosta só de ficar com a parte: quem não tem pecado. Parece que Jesus passou a mão no pecado dela e falou: mulher, você estava fazendo o quê? Adulterando, né? Vai lá e arruma outro para você. Foi isso que ele falou para ela? Mas é o que esse mundão aí fora quer fazer cauterização na tua cabeça para você pensar. Por isso que eu falo, pelo menos na minha igreja, que é membro meu, tu não conhece a Bíblia se tu for preguiçoso. Porque o que eu incentivo você a ler a Bíblia, para você conhecer a palavra de Deus e ninguém passar a perna em você, olha, não é pouco não, hein? Porque assim, isolam textos, mas não leem um contexto. Então é o lema: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas Jesus não Jesus não passou a mão no pecado dela. Ele a aceitou, não a apedrejou, dando a ela a oportunidade de mudança e arrependimento, sim, mas avisou: vai, largue isso aí, porque eu não aprovo. Quem está entendendo? Jesus não falou para a mulher: mulher, estão querendo te apedrejar, né? Tadinha, estava só dando uns beijos na boca de um homem casado. Hã? A Bíblia diz que ela foi pega o que, gente? Adulterando. Tadinha. Você foi pega o que, filha? Tendo caso com outro homem? Sendo que você é casada? Tadinha. Pode nem ser feliz, né? Olha como é que coisa. A pessoa não pode nem ser feliz. Vai, filha, vai. Vai. Tem problema não. Eles também têm pecado e quem não tem atira a primeira pedra. Vai, pode continuar. Não é isso que a minha Bíblia diz que ele fez. Se você quiser acreditar em mentira, você que acredite. Eu estou aqui para te falar a verdade. E a verdade é que o Evangelho traz transformação para a nossa vida. Amém. Por que Jesus saiu fora mesmo tendo o apoio do povo? Porque Deus reprova. Deus reprova alguém que recebeu uma autoridade política? Não! É porque no caso de Jesus não era para ele. Estão entendendo? Não era para ele. O povo aprova, mas será que Deus aprova? Querido, gente, eu estou aqui nessa igreja, ó, falando, o povo de Deus tem que estar cochilando. E o mundão aí fora mudando os princípios, mudando os propósitos, querendo mudar até os duvidados, que a pouco querendo mexer até nos cromossomos, no DNA de uma pessoa para transformar. E tem gente que não está acordando o que está acontecendo. Aí outrora um ou outro ventila aí que querem mudar a Bíblia, tem que arrancar esse texto da Bíblia, porque ele é isso, porque ele é aquilo outro, enfim. Coisas que parecem inúteis, mas a gente sabe muito bem a raiz delas. O nosso papel, principalmente até mesmo como igreja, é permanecer sendo o que Jesus nos chamou para ser. Porque um dia Jesus chamou os seus discípulos e disse: vocês são a luz desse mundo. E você sabe quando que a luz precisa mais fazer diferença? Vamos ver se você descobre. Vou deixar você pensar. Quando é que a luz precisa mais fazer diferença? Vou te dar um exemplo. Hoje de manhã a gente teve culto aqui. Tivemos culto aqui hoje de manhã. Tivesse faltado energia aqui hoje de manhã, eu conseguiria fazer o culto do mesmo jeito. Ia faltar o instrumento e tal, mas o povo ia conseguir ler a Bíblia, eu ia conseguir ver todo mundo. Por quê? Porque está de dia, né? Então, quando a luz se faz mais necessária? Quando há mais trevas.
Agora, se faltasse energia agora de noite, ia ficar mais complicado, não ia? Faltasse luz aqui agora, não ia conseguir ver você aqui na minha frente. Então, quando a luz se faz mais importante, quando há domínio de trevas. E Jesus disse: vós sois a luz deste mundo. Será que estamos sendo realmente a luz? Ou estamos sendo aquela luz encardida que está misturando com as trevas? Porque alguns estão se deixando vender porque o povo quer, porque o mundo quer. Dane-se o mundo, eu vou ficar com os princípios de Deus. Dane-se o mundo, eu vou ficar com os princípios de Deus. Jesus fala algo parecido de uma igreja. Vamos ler? No livro de Apocalipse. Vai comigo lá. Apocalipse 2. O João, vou voltar aqui já, tá? Esqueci de avisar para você deixar marcado aí. Eu vou voltar já. São 3 coisas. Eu estou na primeira e vou falar das outras 2 mais rapidamente. Mas eu precisava falar um pouquinho mais dessa primeira. Eu acho que ela é muito importante para a gente. Hoje tem até igreja, escute, tem até igreja mudando os costumes da palavra de Deus para agradar o mundo. Tem igreja aceitando que a Bíblia condena para ter mais pessoas. Abre o olho, hein? Ó, repito. Tem igreja aceitando que a Bíblia condena para ter mais pessoas. Misericórdia, né? Misericórdia. Santo Deus, né? Um dia desse eu vi um líder religioso, não vou falar de onde não, mas eu vi um líder religioso falando assim: sabe por que a gente faz assim? É porque nós cremos o seguinte, que a Bíblia veio depois, a igreja veio primeiro. Ou seja, a igreja tem poder acima da Bíblia. Se a Bíblia fala, mas se a igreja falar algo que não está na Bíblia, ou contra o que está na Bíblia, fica com a palavra da igreja, deixa a Bíblia de lado. Apocalipse 2, olha o que Jesus fala dessa igreja. Eu espero que essa igreja seja o espelho da nossa igreja. Você faz parte dela, não faz? Espero que você seja reflexo dela. Apocalipse 2:13. 2:13. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Mas olha o que Jesus fala: e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ó, sabe o que Jesus está falando deles? Vocês estão onde o trono de Satanás habita. Será que devia ser bom esse lugar? O que você acha? Você comprou uma casa lá para você morar? Financiado em 750 parcelas. Minha casa, minha vida. Hã? Você acha que você fazer uma casa para você morar lá onde o trono de Satanás habita? Hã? Você vê o capiroto passando com garfo todo dia no seu quintal lá. Quando o texto fala isso, está querendo dizer que o local que aquela igreja estava era um local de opressão diabólica muito forte. Mas sabe que o meu Jesus está falando dessa igreja aqui? Vocês não se venderam para Satanás por causa disso. Mesmo estando num lugar de opressão tão forte, vocês não negaram o meu nome, nem negaram a minha fé. Será que a igreja que é você hoje está vivendo essa fé também? Ou nós estamos indo porque o mundo aprova? O mundo pode aprovar o que ele quiser. Se o meu Deus reprova, eu reprovo também. Essa é a minha fé. Se não é a sua, eu respeito, mas a minha é essa. Se o meu Deus reprova, eu reprovo também. Eu amo a todos, mas o que o meu Deus reprova, eu reprovo também. Não é porque o mundo aprova não, hein? Aí vem aquelas falácias: a voz do povo é a voz de Deus. Quem dera, né? Que esse povo perdido do jeito que está aí, que acabamos de passar de uma pandemia onde todo mundo dizia que o mundo ia ser melhor. Estou procurando as melhorias até agora. Só se melhorou igual rabo de cavalo, para baixo. Porque para cima eu não vi nada. O mundo pode aprovar, pessoal. As leis de um país ou de um governo podem aprovar.
mas cabe a nós nos mantermos de pé e ser o que Jesus nos chamou para ser, luz desse mundo. E quando é que a luz se faz mais necessária? Quando há presença de trevas. O povo está lá aplaudindo. Ei, 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 Jesus é o nosso rei. Ei, 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 Jesus é o nosso rei. Jesus, psst. Há muitas pessoas que vão muito nessa onda, né? Não vá na onda, não. Tenha a cabeça no lugar. Não devemos procurar, lógico, problema com quem quer que seja. Mas nós temos que ter liberdade para viver os nossos princípios. Eu tenho liberdade de ver os meus princípios. E neles eu creio, e neles eu quero viver. O mundo pode aprovar, pode aceitar, pode achar isso normal. Pode achar isso até bom. Porque o primeiro passo é fazer se tornar normal. O segundo passo é fazer, além de se tornar normal, se tornar algo bom. Aí desgrama tudo, né? Mas devemos ser a luz nesse mundo. Não porque somos melhores que ninguém, não. Mas quero dizer, no que diz respeito aos princípios de Deus, principalmente como igreja, tá? Não podemos nos vender, não. Eu falo isso para você, não estou falando de você, eu falo para você como pastor. Eu sou um pastor. Eu não posso me vender para o mundo para agradar pessoas. Eu não posso, vou usar uma palavra forte, mas é a realidade. Eu não posso prostituir a Bíblia para agradar pessoas. Não, eu vou fazer uma manobra aqui. Não, fica, não, tá. Assim, não está tão certo, mas está certo. Não, está errado. Está errado. Você pode não gostar de mim, mas está errado. Se tiver errado, está errado. Não está errado? Vai fazer o quê? É melhor te falar que está errado aqui, você ter chance de consertar e receber o passaporte lá em cima, não é? Do que você subir, dizendo que está certo, chegar lá está errado, deu ruim, né? Se o seu passaporte tiver sem carimbo lá, deu ruim, irmão. Não tem quem carimbe. Então é melhor a gente ouvir aqui, aprender aqui, acertar aqui, chegar lá e glória a Deus. Amém? Vamos tornar em João. O povo aprova, todo mundo quer. Mas e Deus? Será que Deus aprova? Será que Deus aprova ou reprova? Evangelho de João, capítulo 6, versículo 15. Segunda coisa que vamos aprender com esse texto. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para fazer rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Amém? Olhe para mim. Segunda coisa que nós aprendemos: Jesus recebeu o que do povo? Aplauso, glamour, nosso rei. Mas quando Jesus ouviu a conversa de fazê-lo rei, ele entendeu que aquele não era o seu propósito. É pecado ser rei? Nesse caso não. Mas não era o seu propósito. O propósito de Jesus não era ser rei deles. Sim, se tornaria rei, eu vou te mostrar isso lá, mas não era o rei físico. E eu gosto, sabe por quê? Jesus não se comove com aplausos e elogios e deixa se desviar do seu propósito. Muitas vezes o seu propósito vai estar onde não estão os aplausos. Muitas vezes o seu propósito vai estar naquilo que não é agradável, mas Deus vai estar lá com você. Eu entendo que a gente quer, não quer, faz bem pra gente, o que a gente gosta, o aplauso é bom, mas nem sempre nosso propósito vai estar nisso. Às vezes nosso propósito vai estar em seguir um caminho sozinho, mas Deus vai estar conosco lá.
Jesus diz a Bíblia que não se deixa desviar do propósito de Deus. Quando ele percebeu aquela conversa, ele sabia que aquele não era o propósito de Deus para ele. Ele não deu nem margem. Diz a Bíblia que quando o povo chegou, fica imaginando o povo. Eles foram chamar mais gente, daqui a pouco chega o povo com as plaquinhas, com a fotinha de Jesus. Vote 55274, Jesus. Rei. Quando eles chegaram lá, cadê Jesus? Não tem nem conversa. Eu até ensinei para o pessoal aqui hoje de manhã que você repare que Jesus não ficou tentando convencer ninguém. Ele saiu fora. Porque tem coisa que a gente tem que ter maturidade de entender quando a gente enfrenta ou quando a gente é necessário sair fora melhor, né? Jesus não tentou convencer ninguém, simplesmente ele saiu fora. Porque ele sabia que aquele não era o propósito de Deus para ele. Jesus, resumindo o segundo ponto, Jesus não saiu fora do seu propósito. E eu glorifico a ele por isso, porque se ele tivesse saído fora do seu propósito, nós não estaríamos aqui, né? Glória a Deus. Sabia que você sair fora do seu propósito, você vai estar perdendo muitas coisas lá na frente. Mas permanecendo em seu propósito, você pode estar plantando uma semente da qual você vai colher amanhã muito mais. Jesus não se vendeu por causa de um cargo político de rei. Mas infelizmente tem gente que se vende, troca seu propósito por qualquer coisa, sabia? Tem um texto que fala disso, deixa o João e vou voltar também. Mateus 26. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo 26. Podemos permitir que nada nos afaste do nosso propósito. Eu não sei qual é o seu, mas eu só incentivo que você permaneça firme no que é propósito de Deus para você. Ainda que você não tenha os aplausos. Não tem problema não. Até porque quem te aplaude hoje pode te apedrejar amanhã. Importante é você seguir teu propósito. Não liga para isso não. Quem te atrapalha hoje pode te pedir ajuda amanhã. Só faz isso, segue o teu propósito. Não importa se você vai ter aplauso ou não. Isso não faz diferença. Mateus 26, versículo 14. Olha como tem gente que se vende. Fácil. 26, 14. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes. Quem era ele? Quem era ele? Um dos 12. Foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que quereis dar? Que me quereis dar? E eu vou lhe entregarei. Esse era o propósito de Judas, gente. Esse era o propósito de Judas. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. O Judas chegou e falou assim: vocês querem o que para entregar ele? O caboclo estava tão decidido a fazer o mal, que eles falaram: te damos 30 moedas. Ele nem negociou. Não, as 30 aí tá bom. Passa para cá. E dali em diante, o homem que foi chamado por Jesus para ganhar almas para o reino dos céus, o texto termina dizendo: começou a procurar oportunidade para o entregar. Ele muda o seu propósito. O homem que deveria ganhar almas para Cristo, agora está querendo entregar Cristo. Por causa de... não era 30 moedas de ouro não, 30 de prata. Há alguns que se deixam vender tão fácil. E eu vou repetir o que eu disse. Às vezes seguir o nosso propósito é seguir o que dá menos aplauso. Só que não vá pelo emocionalismo não, que o aplauso passa, pessoal. Tudo nessa vida passa.
Passa e passa, ó, rápido. Na Bíblia tem exemplo disso. Jesus entrou um dia em Jerusalém montado num jumentinho. E o que o povo dizia para ele? Vocês estão tímidos hoje? O que foi? Vocês tomaram café lá na entrada da igreja? Sempre quando vocês não tomam café, vocês ficam assim, moados, né? Quando Jesus entrou no que alguns chamam de entrada triunfal, o que o povo falou para ele? Hosana, Hosana, o Rei da Glória. Viva o nosso Rei. Ó, o texto fala que o povo veio com aqueles ramos que o pessoal entrega por aí agora, que é o domingo de ramos, né? Já viu aqueles ramos? Tem uns que até entrega aí, né? Não sei para quê. Só para destruir a natureza, né? Mas enfim, cada um com sua vida, né? Mas o povo lá balançando, os coqueiros lá. Esse é o nosso rei, que festa! 7 dias depois, sabe o que é 7? 7 dias depois, Jesus estava passando no mesmo lugar. Sabe o que eles diziam? Eu não falei 7 anos não, eu falei 7 dias depois. Jesus estava no mesmo lugar e eles gritando: crucifica, solta o Satanás do Barrabás. Esse aí tem que crucificar. 7 dias. Você tá louco. 7 dias ele está sendo aplaudido. Com 7 dias estão pedindo a cabeça dele. Então não vá por aplauso, nem tampouco também por crítica, né? Vá pelo seu propósito que Deus colocou nas suas mãos. Você pode não ter aplauso. Jesus foi para o monte. Quem estava lá no monte para aplaudir ele? Quem estava no monte para aplaudir ele? Só aí, Jesus, está certinho. Você saiu de lá porque não era propósito de Deus para você. Você está aqui agora, Jesus, parabéns. Quem deu parabéns para ele? Ninguém. Mas ele tinha certeza no coração, diante de Deus e dos céus, que ele estava a fazer a coisa certa. Glória a Deus. O que adianta você dormir com o aplauso das pessoas e um vazio do tamanho de uma cratera dentro do seu coração? O que adianta você ficar recebendo elogio sutil da boca dos outros e dormir com um vazio dentro de você? Você pode fingir e negar para mim. É por mim que se dane. Mas você não pode enganar é você mesmo. Não adianta nada. Jesus largou o aplauso, largou o glamour, largou o povo, largou a gritaria, largou o emocionalismo e foi para o monte buscar a Deus sozinho, onde não tinha aplauso, onde não tinha ninguém gritando: ei, ei, ele é nosso rei. Mas ficou firme no propósito. Glória a Deus por isso. Amém? Vou te ensinar a última coisa de hoje. Filipenses capítulo 2. Vamos para a última parte da mensagem. Quem está aprendendo aí hoje? Última parte. Jesus rejeitou o reinado. Ser rei é uma coisa boa ou ruim? Olha, para alguns pode ser uma coisa ruim, mas não deixa ser uma coisa boa. Imagina, o nome dos reis fica marcado na história. Alguém que reinou, não é? Jesus ia ficar marcado na história como o rei da nação. Parece uma coisa boa? Realmente é, né? Filipenses 2. É Novo Testamento. Pede ajuda para quem está do seu lado aí. Só falar assim: socorro. Só falar. Grita aí: socorro. SOS. 190. Não, 190 é melhor não, né? Eu não sei se for vir um policial que é crente também, né? Aí ele vem te ajudar. Vamos lá. Filipenses 2. Jesus quis ser rei. Ele quis deixar o nome marcado na história como rei político lá? Que não. Abriu mão da coisa. Último ponto, Filipenses 2:9. Olha o que Deus fez com ele aí. 2:9. Diz assim: pelo que também Deus
o exaltou. Como? Soberanamente. E lhe deu um nome que está marcado na história como rei político. O nome dele está marcado na história como rei político. Deus deu para ele o quê? Um nome sobre todo nome. Fala para mim o nome do rei da nação de Israel na época de Jesus. Coça a cabeça e pensa. Pisa nos Emirados Árabes e diga Jesus. Eles vão querer atirar em você, mas sabe quem é? Pisa na América e diga Jesus. Vá na África e diga Jesus. Vá na Índia e fala Jesus. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Ele deixa de marcar seu nome na história como um rei da nação, para deixar seu nome marcado como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Sabe por quê? Porque Deus tem algo infinitamente maior para nós. Para aqueles que decidem obedecer ao seu chamado, ouvir a sua voz e andar de acordo com a sua direção. Vamos ler o 10. 10. Olha o que acontece com esse nomezinho aí. 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu só termino a mensagem dizendo uma coisa: Deus tem algo infinitamente maior para você. Sabe para quem? Para aqueles que decidiram fazer a vontade do Pai. Para aqueles que negaram o aplauso por um minuto, mas depois vão receber a glória. Você escolhe se você quer a glória ou se você quer o aplauso. Você pode receber um aplauso momentâneo e perder a glória. Você pode satisfazer um prazer momentâneo, porque até os prazeres passam, e passam rápido demais. Mas é uma escolha sua. Você pode optar por viver o prazer passageiro, ou você pode optar por receber a glória. É uma escolha de cada um. Eu não posso escolher por você, nem tampouco você por mim. Jesus saiu de fininho e foi para o monte sozinho. Não tinha ninguém para aplaudir ele lá. Mas vai chegar o dia que toda língua confessará. Aleluia. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Ele deixou um pouquinho de aplauso para trás, não deixou? Você acha que ele vai receber um pouquinho de glória depois por isso? Fala para quem está do seu lado: vale a pena deixar um pouquinho de aplauso para trás. Ó, ei, olha nos olhos dele e fala assim para ele assim: vale a pena deixar um prazer para trás. E eu não estou falando dos bons prazeres que a vida nos traz, não. Você já entendeu? Vocês não são crianças. Vocês entendem até de mandarim se eu pregar aqui. Vale a pena deixar os prazeres mundanos para trás e receber a glória de Deus sobre a sua vida. Eu desconheço uma pessoa que recebeu a glória de Deus em sua vida, que não teve que deixar para trás, que não teve que fazer como Jesus, abrir mão por vezes de certos aplausos, para viver o propósito de Deus. Você está vendo a glória sobre ele hoje, né? Você não sabe quantas vezes ele tem que fazer igual Jesus, correr fora e ir para o monte sozinho, deixar os aplausos, deixar as vontades, deixar os quereres, para viver o propósito de Deus. A minha oração